Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Checkmate Cast. Quinta-feira, vocês sabem que o nosso encontro está marcado aqui. Já inicio esse podcast pedindo para você se inscrever no nosso canal, dá o like, compartilha, dá uma... Você está chegando agora, você pode ser um convidado aí, que hoje, cara, eu tenho a honra de estar ao lado do meu irmão Eduardo, primeiro podcast juntos. Exatamente. Obrigado, meu irmão, por aceitar o convite. Todo meu estar aqui. Eu agradeço o convite. Valeu, esse cara. bate-papo importante aqui. E Pô, valeu, Edu. Tamo junto, cara. Quem não sabe, Eduardo é meu irmão desde que eu nasci. E hoje a gente vai entrevistar um cara assim que é referência de mercado no mundo dos investimentos. É o Hugo Ohtani. Muito bem-vindo. Primeiramente, cara, queria muito te agradecer pelo tempo, você abrir um espacinho na agenda pra gente estar batendo papo. Sei que você fica São Luís, São Paulo aí direto na correria. Valeu mesmo, cara. Bem-vindo aí, meu irmão. Beleza, obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Valeu. Já prazer. Devidamente aqui abastecido com cafezinho, né? Só que pelo horário... Eu já tomei 3, galera. Agora eu segurei tá acelerado a aí, né? Mas pelo horário, acho que já a gente abre a cerveja aqui também, né? Tem o Quinta-feira, né? É isso. Já dá pra começar, né? Cara, eu quis chamar meu irmão primeiro, galera, e fazer o convite, que ele vai iniciar agora o podcast dele. Exatamente. E ele é economista, tem know-how na área pra gente estar batendo um papo bem cabeça contigo. Eu sou leigo no assunto, vou aprender junto hoje aqui com o nosso papo. E por isso que eu chamei Dudu que eu chamo, Eduardo, né? Exatamente. A intenção aqui é a gente fazer um bate-papo bem tranquilo, na área de economia. A gente sabe que o economista é bem carregado pro dia a dia das pessoas, mas a gente vai tentar dar uma suavizada aqui, né, não? Com todo aquele carinho que a economia merece e de tão referência tão importante hoje na vida das pessoas, né? Não, um novo mundo, né, cara? A gente não tem como viver mais sem entender da economia, né? Precisa. Economia para tudo e principalmente, um dos pilares é o que afeta diretamente o bolso, né? Tanto na parte de custo quanto na parte de ganhar mais dinheiro, na parte dos investimentos, né? A educação hoje está importantíssima nas escolas, né? A economia está virando... Mas já estão colocando isso aí no meio? Já. E o que nos Estados Unidos já é uma cultura, né? O americano médio ele já tem uma noção desde criança, né, de economia. Perfeito. As famílias conversam sobre investimentos, Tá à mesa, né, com um taxista você conversa sobre ações, então já existe essa cultura. Mais da metade da população economicamente ativa nos Estados Unidos investe em ações. Exatamente. Né? E aqui no Brasil é 0,3%, 0,5% da população. Cara, então, ou seja, é algo que de fato está vindo, é novo, tem aumentado, eu sinto um movimento assim considerável para o mercado. A gente já ouve aqui agora no backstage, a gente já estava conversando aqui com a galera sobre isso. Muitos amigos já batem na tecla, já preferem, não estão mais optando tanto na compra de um imóvel, já partindo para o mercado ali de, como é que é o nome? Ações, fundos imobiliários, não é também, isso? Exatamente. Eu quero entender tudo isso, mas primeiramente o nosso podcast, o Checkmate, a gente gosta de conhecer quem é o Hugo Ohtani, quem é a figura por trás da Perspectiva Investimentos, da onde você vem, como é que foi sua ascensão, como é que surgiu sua empresa, cara. Tá bom, obrigado pela oportunidade então de contar um pouco da história, né, da minha história, um pouco da Perspective também. Bom, eu sou pai de 3, né, filhos, Arthur, Heitor e a Sofia. Né? Sofia amiguinha de lá, exatamente, né? Massa. Ficam jogando Roblox, né? Juntos, meu Deus do céu, até de madrugada, verdade. Né? E um apaixonado por investimentos, né? Eu sempre gostei, desde os meus 17 anos, quando eu visitei, tive a oportunidade de, à época, entrando na graduação, né? Me formei em administração na estadual lá em Maringá, teve uma viagem para poder conhecer a Bolsa. Cara, que legal. E aquela época... A Bovespa, né? E aí a Bovespa e a BMF. Naquela época, a Bovespa, 2007, ela já estava em pregão eletrônico e a BMF ainda tinha alguns pits, aquelas rodas de negociação, ainda aquele pregão Viva Voz. O tal do... Quem dá mais? Exato, né? Aqueles telefones vermelhos. Aquele, né? Toma, né? Bate, galo. Então, né? E a gente ouvia isso, né? Mas eu pude... olhar aquilo, imaginar aquela cena. Legal. E quem assiste gosta de mercado já deve ter visto isso em filmes também. Wall Street, imagina, né? Você vendo aquilo. Eu tive a oportunidade, então, de pegar o final, né? Pelo menos. Cara. E aquilo me marcou. Eu falei, caramba, esses caras devem estar negociando aí muito dinheiro. Não sei quanto.
eu acho que dá pra eu, né, conhecer um pouco mais. Aí eu fui fazer um curso. Na verdade, eu fui sorteado e ganhei um curso de Olha, bolsa de velho, tudo valores. escritinho Legal. já ali, Foi, né, cara? Deus logo é bom, depois. Na própria Maravilhoso. Bovespa lá? Não, aí foi na época da XP, Ah, da né? XP, A legal. XP Educação, e eu fiz o curso, Boa. aí eu comecei, Mas né? XP, nada a ver com a ligação XP hoje, não. Nada a ver, né? Não, a época, né? A É. época. Né? Ah, tá. Mas já era XP de hoje, a mesma XP que você tá falando? Eu- Não. Essa época eu ainda era cliente, tava começando, entendeu? sim, Eu tinha sim. 17 anos, cara, Caramba. imagina, né? E aí eu fiz o curso, aí eu comecei, né, a investir, pedi um dinheiro emprestado pra minha mãe, ela me Caramba. entregou um Isso em dinheirinho. 2007. 2007. Lembrando que 2008... Exatamente, né? Você foi ali Exatamente. Que coisa. Cara, aí 2008 veio, né, a crise do subprime e foi loucura, quer dizer, isso aí foi um grande aprendizado, Nossa. né? Só que eu trabalhava já em outra área e depois eu fui convidado para poder entrar no escritório para ser assessor de investimentos, que na época era uma massa, profissão cara. assim que ninguém conhecia, Sim. né? Existia até um Bem preconceito restrito, em sim. relação à profissão. Então, quando É. você entrou, você já entrou no mercado em alta, né? Você estava entrando no mercado de alta. Isso. Chegou 2008, Aí o subprime começou o bear market ali. Loucura, mano. Bagunçou Como é que tudo. foi essa mudança aí de alta para baixa, com as técnicas, acabou o que você aprendeu lá, você, pô, vou rasgar aqui, vou jogar fora, que isso não praticamente, serve. né? Praticamente. Aquela análise gráfica lá, como é que foi isso aí pra você? Aquilo que tava no livro já não se aplicava, né? Já tinha que escrever uma Exatamente. nova história ali. Ombro, porque, cabeça, ombro. ali foi sem precedentes, né? Escreveu uma nova história ali, né? Então a gente aprendeu com isso, tomando Isso é bom. porrada, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, foi um grande aprendizado. Geralmente vem de porrada grandes aprendizagens, É, né, cara? Então, E eu tive a sorte de estar começando, né? Imagina se Sim, tivesse com sim. muita grana, verdade. né? entendi. Ou afoito, né? Mas você já Chegou- começou bem com esse dinheirinho aí que sua mãe... Deu Deu? pra fazer uma graninha, Ah, que deu pra fazer uma legal. graninha. Né? Se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje, naquela época, cara, ia ser muito legal. Você chegou a operar né? o quê nessa época, antes do subprime? Juros, operava opções? Não, era só ações, Só e ações? opções. Nossa. De café. Olha que Café, loucura, de BMF. meu Deus. Né? Esse aqui é um negócio assim. Sim. Nem vou contar isso, senão o pessoal vai falar: não, vou entrar nesse negócio também. O Hugo falou: não, calma. Né? Isso aqui não é uma recomendação. O mercado Gordo. muda muito. Mas mesmo assim, como profissional, você, né, tem toda a linha de trabalho. Agora, na tua física, na tua Sim, conta, meu, sim. você faz o que você quiser. Sim. Uma né? pergunta aqui, você chegou a quebrar a banca? Quebrei, Quebrou a banca? quebrei O que logo é quebrar depois. a banca? Que- Explica pra gente. aquele dinheiro inicial que foi crescendo, Uhum. eu fui fazer uma operação afoito, cara, perdi. Quebrar a banca Perdi é perder metade. tudo, né? E depois eu falei, cara, quer saber? Sabe aquele. Perdi metade, mas agora vai. Pô, perdeu outra metade. Cara, Né? Isso é uma Então, frustração que muita gente tem, né? exato, mas é importante É ter. importante. É importante, porque senão dá aquele sentimento de invencível. Exato. Né? É, Aí é. esse foi meu começo, entendeu? Já foi na porrada, já foi na prática ali, aprendendo, no mercado que estava se desenvolvendo. Então a gente acabou desenvolvendo esse mercado porque eu entrei como profissional, né? Depois, então são 13 anos já de profissional nessa Pô, área, né? legal. E assim começou. E isso em Maringá, né? Na minha cidade, né? Você é de Maringá, no Maringá, Paraná, sim. é. E aí, André, né? Meu sócio Sim. até hoje, a gente estudou juntos, né? Ó, que Trabalhamos na empresa Júnior lá em Maringá, na universidade, e a gente se encontrou na corretora, né? E aí a gente falou, cara, vamos... Nada combinado, um Nada, acaso? nada, nada. Caramba. Realmente é o acaso, sabe? Foi muito legal e hoje, né? Sócios, Um grande né? sócio, um Pô, irmão, né? De Legal, escolha, assim, de vida, um presente na minha vida, cara. massa. Incrível. E aí a gente falou, cara, vamos abrir o nosso negócio? Antes a gente queria ser sócio lá, né? Mas lá, à época, os sócios não queriam mais sócio, então falou, cara, a gente vai abrir o nosso e não vai ser em Maringá pra não concorrer com vocês e são nossos amigos até hoje, É. né? Legal. E aí que a gente fez uma viagem, pegou o carrinho, Gol, na época um Gol preto, 2 portas, 1.0, sem ar-condicionado, sem trava, sem nada, sem direção. E a gente foi, né? A gente fez um plano de negócios no Brasil, onde que dava pra gente abrir um escritório. Nordeste, uma praça muito potencial, à época então inexplorado, e a gente rodou 9 mil quilômetros. Então sua história começou num Gol preto. Começou no Gol preto, Cara, exatamente. Rodando. isso sirva fazendo. de exemplo. Hoje um dos maiores do Brasil começou no Gol preto e quebrou a banca. Pois Exatamente. exatamente. Ou seja, Tudo tem um começo, né? Os chamados antifrágeis também, né? É isso mesmo. A antifragilidade lá de Nassim Taleb, Isso. importante, né? Perfeito, né? E aí a gente fez essa viagem, né? E acabamos decidindo por montar o escritório em São Luís.
né? E São Luís deu muito certo. E por né? que São Luís? Assim, a pergunta eu acho que é importante, né? Por que São Luís? Maringá para São Luís. Como é que se deu esse processo? E olha que tinham outras cidades muito potenciais, inclusive no interior de São Paulo também, né? Várias cidades. Mas por que São Luís sobressaiu? Saiu da zona de conforto pra Mas assim, só para recapitular, isso aí 2007, 2008, que ano você... Isso aí a gente saiu de 2010 para 2011. 2000, então já tinha uma experiência já de mercado, fez todo o estudo para poder vir para cá. Perfeito, já tinha feito estudo. Até falar para ver que não é um aventureiro de primeira viagem, né, cara? Exato. Você teve ali um histórico. Você estudou o Brasil e viu que São Luís tinha um potencial de crescimento. Perfeito. Apesar de jovem, né, ali na casa dos 20, 21 anos, mas, cara, a gente tem uma metodologia, tem ferramentas, plano de negócio, a gente fez. Aí só faltava o P de praça. Onde que a gente vai montar um negócio? E a melhor forma de você conhecer, você empreendedor, é visitando. Olhar com os seus próprios olhos. Um bom pleonasmo, olhe com os seus próprios olhos. E aí você conversa com as pessoas. À época eu descobri que o cara que mais conhece a cidade não é dentro da prefeitura, não é secretário, não, é o taxista. Né, cara, você pergunta pra onde que a cidade tá crescendo, o cara... Quer saber qual político que tá bem, que tá ruim? Você chegou de fato, né? aqui assim... Foi. Chegou e entrou num táxi, bora rodar, bora conhecer. Bora conversar, Sério, porque a cara? gente não conhecia ninguém, né? Então, e aí por que a gente acabou decidindo? A gente tinha feito o estudo e viu que São Luís, numa matéria, uma pesquisa da McKinsey, um relatório da McKinsey, que uma empresa de análise econômicas, é global, mostrava que a economia de São Luís, naquela época, teria um crescimento pujante, maior do que São Paulo na época da industrialização, ressalvado as proporções. Falou, caramba, fonte, né? Porque grandes indústrias, né? A Vale, a Petrobras, né? A Lumar, Porto, Termoelétrica e por aí vai. Falou, caramba, a indústria atrai investimento e faz crescer realmente uma economia. E não tinha escritório, então tem uma demanda que não é atendida, mais uma demanda que vai crescer, que também precisaria de um escritório para atender. Falou, é aqui. Né? Que legal. É aqui. Aí, lógico, aí no meio do caminho a gente sabe o que aconteceu. A refinaria Premium não veio, o gás acabou, foi vendido para os alemães, né? A Lumar parou, depois tá voltando agora. Só que empreendedor... Sim, nesse processo já estava instalado. Já estava instalado. O empreendedor só vai para frente, né, meu irmão? Vamos que vamos. Foguete não tem ré, né? Isso aí. Hoje em dia já tem. Ah, é verdade. Hoje em dia tem, é verdade. Elon Musk deu um jeito de... Os chineses também já estão trabalhando uma tecnologia igual. Né? Exatamente, né? Pô. Então, tem que queimar ponte, né? Para não ter volta. Essa é a ideia. Você veio instalar aqui uma empresa, no caso de investimentos, para formar carteira... No caso, você veio para trabalhar para algum banco, para algum... Enfim, como é que foi esse processo? Perfeito. Na época, a gente estava com a XP e a gente foi XP durante 10 anos. Ou seja, desde o início... Você já para cá com a XP. Com a XP, exatamente, né? Para poder fazer essa assessoria de investimentos, olha só que situação, numa cidade nova pra gente, pessoas desconhecidas, né, com 21 anos, com essa cara, ó, eu tenho 33, tô da minha idade, com essa cara de não tem nem barba, imagina a época com 21 anos, era só a orelha, né, imagina. Aí o que a gente... Cara e coragem. Cara e coragem. E a gente sabe que essa área precisa de network, relacionamento, né, vir com a cara e a coragem, com a XP, tudo bem, que tem a qualidade da XP, né? E o conhecimento, mas a gente sabe que a área de investimento é uma área de relacionamento também, né? Perfeito. Então, como é que foi esse processo para você? Então, e na época a XP não era nem conhecido. Quando falava XP, o pessoal falava o quê? Windows XP. Lembra na época tinha XP? Windows XP, o SEV, né? Então, era aquela época, cara. O Windows 10 veio depois. Essa loucura, aí. Como é que né? foi esse então, processo como é que a estratégia que a gente usou, né? Vamos lá, a gente já detinha um conhecimento que poucas pessoas tinham, que é a parte de bolsa de valores. Conhecimento já teórico, conhecimento prático, empírico, né? De ter assessorado e aprendido com a própria conta e com os clientes. E aí a gente começou a dar palestras gratuitas. Quer aprender sobre bolsa? Aí a gente, né, formava turmas e depois que as pessoas participavam da palestra, a gente oferecia o curso. Certo. Ou seja, aí a gente aprofundava e ainda remunerava, né? Fazia uma monetização e quem saía do curso virava cliente, ou seja, você ainda no meio do processo formava clientes e ainda monetizava. E quando você olha assim, poxa, olha para um professor e você está aprendendo com esse professor, ele tem algo a lhe ensinar, não importa a idade, né? Mas você aprende algo, ele olha, cara, esse cara
tem alguma coisa, Sim. né? Então ele serve para assessorar a minha conta. Eu volto a embasar o que eu já falo diariamente. A gente vende mais quando a gente não está vendendo. É E tá aí verdade. o caso, né, cara, do curso que Verdade. Você tinha essa percepção do que ia dar? Não, aconteceu, não foi? Foi acontecendo, né? Pois é, Foi cara. acontecendo, É muito porque doido. eu tinha que dar os pulos, né? Como é que a gente ia fazer? E numa época que não tinha essa internet, essa divulgação toda, né? Que hoje para Não você tinha. montar um curso é simples, né? De certa forma, com os recursos que a gente tem hoje de mídia, né? Ser divulgação, na época você chegar aqui sem conhecer ninguém, né? E ter que divulgar e tal. E gerar autoridade, né? Que é o mais difícil de construir, essa autoridade, né? Então eu acho que a partir da primeira turma começou a bombar. Então, Foi. e onde é que vocês ficavam aqui? Qual foi o primeiro local que vocês se instalaram aqui? Aqui na Holandês, no edifício Metropolitan, foi o primeiro legal. lugar. Vocês davam os cursos lá mesmo? Lá mesmo, cara, a Ah, nossa cara, salinha que era legal. 40 Vocês metros montaram um quadrados. laboratório, Tinha, estilo- não tinha nem recepção, cara. A da entrada, você já entrava na mesa Na de sala. operações, Ah, onde é que que tinham as massa. telas, tudo. e- Depois tinha uma sala de reunião e uma sala de treinamentos. Sim. Cara, e foi ali que a gente começou, né? E clientes que começaram com a gente, cara, muita gratidão a eles, porque eles são clientes nossos até hoje, Caramba. né? Então, 11 anos de Perspect, né? E eles são clientes ainda, nos apoiaram, estão lá, né? Então, isso é, sabe, uma gratidão muito Pô, é um grande e puta um reconhecimento, case né? também, Do, né? do, Ah, do legal. trabalho bem feito, né? É um Com puta certeza. case para a própria empresa, né? São clientes de 11 anos. É. Hoje o que a gente vê muito acontecer com amadores querendo startar um negócio que não consegue segurar por muito tempo, que a gente tem alguns casos em São Luís polêmicos, né? Que pegaram grana, iniciaram por começar por aventura, e nós estamos falando aqui de uma história de 11 anos de consolidação com o cliente, que graças a Deus só sucesso, né? É verdade, Né? né? Com muitos desafios, né? Superações, aprendizados, Sim. né? E confiança com os clientes e parceiros. Então, fazendo um trabalho direito, honesto, transparente, cara, isso dá certo. É uma questão de tempo, né? Até porque todo esse processo envolve certificações, conhecimento, né? Tem muita gente hoje que aventura na área financeira, mas não tem a menor base, né? Hoje em dia a gente tá cheio de profetas na internet, né? Vai subir, vai descer, tá cheio de baboseiras que eu chamo, né? Robozinho, Uhum. são Soluções milagrosas. Soluções milagrosas. Clica aqui pra ficar milionário. Exatamente. O segredo do dinheiro rápido, né? Isso atrai muita gente. Infelizmente a gente sabe que a gente é do mercado, sabe que não existe isso. Com certeza você já deve ter passado por várias crises. Teve a crise de 2020, que a bolsa, por exemplo, quem estava comprado, por exemplo, teve um aperreiozinho, um aperto, mas com a técnica a gente consegue, né, justamente ir revertendo esses cenários, né? Como é que foi para você durante todo esse processo aí, tá trabalhando numa época, por exemplo, 2010, eu creio que a bolsa não era nem tão assim divulgada, né? O brasileiro ele não tinha esse costume de aplicar, então a curiosidade eu acho que foi um ponto-chave. Você foi praticamente o inovador aqui, o pioneiro, né? De investimento de bolsa de valores. Perfeito, eu diria até um maluco, né? Porque quem que ia investir em bolsa Exatamente. passado uma crise de 2008 como foi, olhando o cenário econômico bagunçado, incerto, falou, não, esses meninos estão malucos. Não, deixa eu ajudar eles aqui, vai, eles estão começando, vai, deixa eu dar uma Exatamente. né? Mas realmente era levar bastante educação financeira e mesmo num cenário que possa ser conturbado, dá para se fazer bons investimentos. Aí, Sim, qual que é a chave, essa virada? É ter conhecimento. perfeito. Né? E a gente faz isso, a gente estuda pra caramba todos os dias para poder levar esse conhecimento, transformar esse conhecimento em resultado para os clientes. Né? Então aí eu acho que foi uma grande virada. Né? E depois passado esse período, né? Aí recentemente, tem 18 meses, né? O BTG, né? O BTG Pactual, aí nos convidou para poder participar da rede. O BTG cresceu muito, sempre foi um banco de investimento restrito, quase ninguém ouviu falar, que era voltado para as empresas, os corporates, e falou, não, vamos pegar essa estrutura já de 38 anos, leva para o varejo, pessoa física. Como é que vocês chegam, então, no Maranhão? Chama a Perspective, que tem um relacionamento com as pessoas e empresas de lá. Né? Então, o maior escritório do Maranhão, né? A Perspective, hoje com quase meio bi, né? de patrimônio sob gestão, falou, aí eles nos convidaram e a gente virou. Né? E aí a gente contou essa história, né, que a gente falou aqui, né, pro pessoal do golzinho preto, da viagem de 9 mil quilômetros, com pouco dinheiro no Quebrando bolso. a banca da primeira vez. Putz, ali, né, nossa. loucura. Aí o pessoal falando, não acredito.
nossa, vocês fizeram isso? Porque normalmente o mercado financeiro vem o pessoal já de grandes family offices, né? Gente já, vamos dizer assim, com um pedigree, né, do mercado, com indicações do mercado, e a gente cresceu do zero, né? A gente começou lá de baixo, né? E aí eles viram aquilo e falaram, nossa, que legal, né? E aí, dá até um gás, né? Aí eles indicaram, acabou saindo na Exame, né? Eu vi, você me mandou aqui, que massa. Essa nossa história acabou saindo na Exame, né? Na revista Exame, né? Tem um link mostrando, né, essa trajetória empreendedora, né? E hoje a gente está no top 20, né, dos escritórios BTG no Brasil todo. Então, Perspect, né, um escritório referência no Brasil. No mês passado, a gente foi top 1 em renda fixa, né? Então, a gente é muito atuante. A gente falou de bolsa, né? Mas em renda fixa também a gente é muito atuante, tem muita expertise, né? Então, deu certo, sabe? Aquela história, né, que dois jovens malucos, né, num cenário doido, falando de bolsa, né, mas persistindo, né, estando ali no caminho certo, dá certo. Aí tem aqueles dois negócios, assim, persistência é diferente de teimosia, né? Teimosia é você estar num negócio aleatório, né? Tá ali. Agora, persistência não. Você tem convicção do que você está fazendo, não virou ainda, mas é uma questão de tempo, né? Então, era assim que a gente encarava, né? E a gente encara hoje os nossos desafios. Como é que era, assim, eu vejo você hoje um cara muito maduro, né? Você passou por um processo aí que você falou lá no início, em relação à descoberta, a procurar o Estado para vocês, de fato, virem, né? Começar a atuar. Você tinha isso de berço ou foi algo assim que... Como é que nasceu o empreendedor Hugo para toda essa trajetória? Porque, lógico, você teve persistência, você teve boa vontade, mas eu quero saber a raiz de tudo isso, de onde que vem. Tem muito dos pais, né? Acho que a educação que a gente tem em casa. Só que, assim, na família não são empreendedores, mas tem muito essa questão de explorar, de viajar, de entender, de olhar. Então, isso me fez, né, junto com o André, a gente falou, vamos mudar. A gente não precisa estar aqui. O Brasil é imenso de oportunidades, o Nordeste tem muita oportunidade, São Luís nos acolheu. Cara, eu acho que isso é uma cultura mais de lá também. Eu vejo poucos saírem daqui pra tentar dessa forma, sabe? Mais nessa época. As pessoas falam, nossa, o que vocês vieram fazer aqui? Cara, né? muito doido. Você parar pra analisar no pé da letra mesmo, cara, uma história bonita de sucesso e de muita garra de vocês, pô, não é fácil. Te fala assim, vocês deixaram família pra trás, um monte de coisa em prol de um sonho, de uma tentativa, né, cara, num estado... Cara, chega num lugar que você não conhece, você fica perdido. Como é que foi a reação dos teus pais na época, antes de vir pra cá? Tá aí, boa. Dando essa notícia. Né? Tipo, deu notícia. São Luís do Maranhão. Como é que vai ser? Eles olharam assim e falaram, filho, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero, empreender. Então, a gente te apoia. Você ter todos os apoios aí é legal. Isso é muito bom. E um apoio emocional e apoio financeiro. No começo foi muito difícil. Meu pai e minha mãe me ajudaram muito. Imagina, até você se estabelecer aqui... Né, conhecer, montar a carteira, ganhar confiança, isso demorou mais ou menos quanto tempo? Uns 10 anos? Não, demorou. Foram uns 3 anos. 3 anos. Os 3 primeiros anos foram assim, atravessando o deserto. Né? Eu não contei assim os desafios, mas foram muitos. Desde a abertura da empresa, que levou 1 ano, porque esse escritório, né, de agente autônomo de investimento não tinha aqui, então... A junta comercial tava achando que era banco. Aí tinha que submeter ao banco. Você falando, não, gente, é CVM, né? Comissão de Valores Imobiliários. Até explicar e tudo, né? E aí virou, aí depois virou a legislação. Aí a gente teve que começar o processo de novo. Imagina, sem receber no início. Um pouquinho que gerava, ainda sem receber. Então, realmente foi muito difícil, né? O início. Mas aí que a gente foi forjado mesmo. Ele falou, cara, se a gente aguenta isso, a gente tem persistência, convicção do que a gente está fazendo e vai dar certo, a gente foi. Né? Então, os pais, né, os meus pais e também a avó do André foram fundamentais. Eu brinco que a dona Matilde, minha mãe, e a avó Tita, a avó do André, são as maiores acionistas da Perspect, né? Porque elas começaram ali, colocaram dinheiro no negócio e principalmente a confiança, sabe? O apoio de que ele falou, vai. Né? E em nenhum momento chegaram pra gente e falaram, vocês não querem voltar? Né? Tem teu quarto aqui. Não. E até porque, assim, eu vejo nessa época também até a cultura, né, aqui em São Luís, por exemplo, de uma empresa de agente autônomo de investimentos e tal, competindo com bancos, gerente de banco, né? Ou seja, você tem uma competição natural também ali do próprio gerente que oferece produtos, né? Como é que foi isso aí na época? Você conseguiu, através dos cursos, da geração de autoridade, ir migrando aos poucos e construindo
essa marca que você tem hoje, que é conhecida no Brasil inteiro, né? Teve esse momento, né? Depois desse período mais difícil, aí a gente Sim. começou, assim, a crescer, e aí foi meio que exponencial. Por quê? Porque a gente foi migrando o produto que era só bolsa para uma prateleira de produtos. Então não era mais só bolsa, aí tinha bolsa renda fixa fundos previdência. Sim. Então você já tinha um portfólio completo que batia com o banco. Olha. Aí que começou. Sim. Eu acho que muita gente deve estar curiosa para saber, vem cá, se teve esse sucesso todo, como é que a gente faz para poder construir uma carreira, né, nessa área? Como é que você fosse dar uma Uma dica, dica, né, para quem está nos assistindo aí, muitos jovens empreendedores que gostam da área financeira, gostam de bolsa, que hoje virou uma moda também day trade, né, muita gente quebrando banca de forma irresponsável, não falo de forma responsável, por quê? Por falta de estudo, né? O que você recomenda aí para o pessoal que está iniciando aí a carreira, por exemplo, de agente autônomo de investimento? Quais são os passos? Uhum. Quem quiser, por exemplo, trabalhar na sua empresa, como é que funcionaria isso? Legal, bacana. Eu posso falar da parte de agente autônomo, depois Sim. posso falar da parte do day trade também. Claro, É um assunto que eu gosto sim. muito. Esse aí também Esse em eu tenho particular, muita coisa para falar. chama... Inclusive histórias com esse rapaz. Ah, é? Aqui, muitas. Oh, então, né? Umas travas de borboleta aí. Eita, lasqueira, com opções, caramba, Opções, que legal. né? Boa. Ele saiu boa. só de uma asa, a outra deixou lá. Ficou Nunca- capenga essa eu preciso- borboleta. eu preciso de uma perspectiva pra Legal. me auxiliar, cara. Cara, Tem que dar um legal. pedaço aí. Ó, isso aqui dá só um podcast. Eu acho que um assunto de bolsa, de trade, de loucura e Loucura, ganhos dá um loucura. negócio legal. Né? Então, assim, em relação à profissão, né, para quem tá começando, e para qualquer coisa, cara, conhecimento. Perfeito. Busque conhecimento. Conhecimento, né, teórico, conhecimento, conversando com pessoas que já vivem, né, nessa Perfeito. área, que tem experiência, para você tirar suas dúvidas e ver se realmente aquilo é para você. Né? Porque eu vejo, legal, gostar de investimentos é o primeiro passo. Foi isso que me motivou no início. Porque eu pensei, lá atrás, né, se não der certo esse negócio, pelo menos eu vou ter o conhecimento, porque eu vou usar isso para minha Claro. vida. Sim. Eu vou precisar aprender a investir o meu recurso, Perfeito. né? E como profissão é bacana. Mas você tem que ver, né? Que a profissão de assessoria de investimentos é uma profissão que você vai montando a sua carteira de investidores, né? De Sim. investimento e ampliando o seu relacionamento. Então tem que gostar de falar com pessoas, tem que Perfeito, gostar de isso é ajudar as importante. pessoas, tem que entender bem dos produtos, né? Para poder oferecer exatamente sob medida, né, aquilo que o investidor De precisa. acordo com o perfil, né? De acordo com o Cada um. perfil. Tem que ter conhecimento de economia, por isso que a gente falou, né, a importância para entender o que a alta de juros nos Estados Unidos impacta aqui. Exatamente. Eu sempre falo isso aí para as pessoas, que investimento não é só operar gráfico, né? Às vezes a pessoa acha, vou estudar análise gráfica aqui, isso é investimento. Eu acho que o básico começa com a economia. Saber o que é um PIB, saber o que é um juros, o que é uma Selic, para depois ir avançando para o CDI. Esses são os termos, né, mais utilizados. Então a economia é a base, né? Eu acho que isso é importante, ter essa base sólida de economia, saber por que os juros lá nos Estados Unidos impactam nós aqui. Né? Por que o aumento nos juros, por exemplo, do Brasil impacta também toda a minha carteira, a curva de juros, né? E por aí a gente vai montando nossa carteira de acordo com esses cenários, que muda toda hora, né? Ler os boletins, né? Existem os boletins que são importantíssimos, do Banco Central, boletim Fox, né? E por aí vai. Você ter conhecimento, eu acho que é o primeiro pilar. Perfeito. Né? Buscar o conhecimento, na verdade, nem ter, é buscar o conhecimento sempre. Perfeito. Eduardo, você colocou, foi muito bem na sua fala, o dinheiro não tá ali no preço se mexendo, mas ele tá atrás da tela, Exatamente. tá fora da tela. Fora da tela. As decisões mais bem fundamentadas têm por trás o cenário. Cenário macroeconômico. Exatamente. Perfeito. Né? É ali que você vai tomar a tua direção de mercado, a sua convicção de mercado. E por que isso, né? Porque o mercado, ele se move com expectativas. Não adianta você ver o que já aconteceu, já está no preço. Agora, o que está para frente não está no gráfico. E é Exatamente. isso que é o grande, o segredo dos investimentos. Montar a posição. Montar a posição pensando no futuro. Então, Exatamente. você tem que estar atualizado, tem que entender bem sobre o cenário para poder fazer uma boa análise do que pode ser dali para frente. Cenário base, cenário otimista, cenário pessimista. Aí você traduz esse cenário econômico em alocação de investimentos. Perfeito. Então se juro nos Estados Unidos vai subir, no Brasil tende a subir, o que classe de investimento se beneficia com juro mais alto? Sim, saquei. Aí, então vamos supor, renda fixa pós. Exatamente. O que não se beneficia? É ruim. Bolsa. Então você começa a direcionar a sua alocação para o cenário econômico possível dali para frente. E assim vai. Aí depois que você viu, então é renda fixa
pós. Agora, qual tipo de renda fixa? Aí que você vai entrando, vai afunilando, sabe? Vai fazendo micro. Aí você vê, então é título público, LFT, né? Não vou falar financeiro, mas título público, ou um CDB, ou um crédito privado, um fundo. Aí que tá. Você viu a tua pergunta? Trabalho do assessor, é isso que a gente faz. Exatamente. Então, quem quer entrar nessa área tem que entender toda essa parte de economia para poder direcionar na ponta. É o fundamento, né? O investidor. É o fundamento. Né? Aí lá no escritório, eu toco, né, essa área, então a gente tem um comitê para fazer esse direcionamento de alocação, né? Para cada um ter que montar a própria carteira, né? Aí quando vai ver, todos os clientes, cada um tá uma alocação diferente. Sim. Não é assim. Como é que funciona? Desculpa, só um parênteses. Para você, aproveitando o gancho, como é que funciona essa alocação? Eu chego para o Hugo, para a Perspective, e falo, cara, eu tenho tanto para investir, eu te repasso o valor e essa alocação vem através de estudo de vocês para o mercado atual, é isso? É assim que funciona? Isso, você abre a sua conta no Banco BTG Pactual com a assessoria da Perspective, faz sua transferência para sua conta, então a gente não mexe no teu dinheiro. Tá. A gente tem acesso à conta para poder olhar e te ajudar nas movimentações. Aí o que a gente faz? Legal, tá aqui o teu recurso, o teu perfil é X, ou conservador, moderado, arrojado. A gente tem outras perguntas para entender de verdade o perfil, o teu objetivo. Então, a alocação de investimentos, ele tem cenário econômico, que a gente acabou de dizer, né? O teu perfil, teus objetivos e a disponibilidade de produtos do momento, o que está mais interessante. Esse tripé define o que vai ser a carteira. O papel da Perspective é, de fato, analisar o cenário e conduzir para melhor... Né, o melhor mercado no momento. E eu já aproveito também o gancho para o seguinte, a gente sabe que São Luís, a gente passou aí por um deserto, falando em relação a investimento. Eu acho que ficou um trauma em relação ao investimento na ilha, depois de tudo que aconteceu, não vamos citar nome, não vamos citar nada, mas já começa aqui, para quem tem interesse de repente está começando a entrar nesse mundo, quer investir, já vi que vocês não mexem no dinheiro da pessoa, vocês entram com papel de consultor. Esse é o grande diferencial da Perspective e o que aconteceu, assim, se você puder passar um pente fino por cima do que aconteceu de tão errado para ter dado tão errado o que aconteceu. Certo. Bom, eu tenho alguns pontos que eu posso colocar aqui, sem citar nomes, né, obviamente. Sim, a gente sabe o que aconteceu, foi realmente uma tragédia, né, pirâmide, né? Então, assim, até então não sabe o que é pirâmide porque não estourou naquela época. Hoje a gente sabe o que é. Mas como que você começa a identificar, né, sinais de pirâmide? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O investidor, ele tem que ter essa conversa, né, tem que buscar esse conhecimento. Você começa a identificar que é pirâmide o seguinte, rentabilidade. Exatamente. Chegou uma rentabilidade de X%. Rentabilidade de 2 dígitos ao mês. Nem o banco dá, você está dando triplo. Você pega a Selic ao ano aí, 12%, 13%. Sim. Ao ano. Vamos pegar a nossa HP12C aqui, né? Se a gente pegar a HP12C aqui, se colocar uma rentabilidade, vamos chutar aí, 12% ao mês. Cara, se você tiver 12% ao mês e começar com 100 mil reais, 10 mil reais, que seja, daqui 10 anos, você paga toda a dívida do Brasil, né, a dívida interna e externa, e ainda sobra dinheiro para comprar as maiores empresas do mundo. Se fosse isso, o Itaú, o Bradesco, o BTG, já teriam contratado essa pessoa para fazer isso na tesouraria do dinheiro deles, óbvio, né? Sem risco, garantido 12%. Então, assim, é que as pessoas não sabem que isso não é normal. Palpável, né? Então, o primeiro ponto é a questão de falta de conhecimento, talvez. Ou um pouquinho falta de diligência, talvez, de buscar. Ganância também, do querer, né? Tem um ponto de ganância também, né? Porque, mas se o fulano tá ganhando, pô, eu vou ganhar também. Mas tem que entender o que está por trás. Sim. Né? Todo investimento tem que olhar o lastro. Quem que tá pagando essa conta? O que gera lastro, lucro desse negócio de verdade? Tem que fazer uma investigação, né? Então, a minha recomendação é essa. Aí teve sim, né? Então, esse boom, muita gente perdeu dinheiro, infelizmente. Ficou, né, com receio, com trauma, né? Faltou dinheiro ali que era para pro padrão de vida, pro futuro, né? Pessoas então vendendo apartamento para poder investir. Foi triste, uma né? Uma rentabilidade alta dessa também atrai muita gente. Atrai, né? Até hoje, a gente vê vários esquemas de pirâmide sendo
desmantelado até hoje, né? Lá em Exato. Cabo Frio, ou seja, a venda do dinheiro fácil, né? Exato. Então, assim, né? para quem é da área financeira, a gente sabe que é difícil você analisar o mercado, é difícil você ter uma rentabilidade, bater o benchmark, é complicado. O que é o benchmark? Seria aquele índice ali de referência, né? O Ibovespa, ou então o de renda fixa, né? É bem difícil, até para os fundos, né? Uhum. E tem uma capacidade, até informações, às vezes até muito mais apuradas que uma pessoa normal, né? Uma pessoa média, né? Vamos dizer assim. Exato. É bem complicado. E o que seria uma rentabilidade adequada para um gestor? Né? Hoje a gente está falando de 1% ao mês, considerando a taxa de juros, talvez 1,5% até 2% ao mês, dá para conseguir. Lembrando que a gente tem a diversificação, né? A gente geralmente pega dependendo do perfil, a maior parte da alocação coloca uma renda fixa que tem uma rentabilidade, um cenário de juros alto, uma renda pré-fixada, você bota uma LTN ali, ou então uma pós-fixada, uma LFT, sem entrar no economês, mas assim, geralmente você tem operações que dão lucros maiores, só que é uma parte bem pequena, não sei se você concorda, do seu portfólio. A gente viu um fundo agora, que eu não vou citar o nome, que quebrou. Ele perdeu, ele operou opções no mercado internacional, inclusive de pessoas ligadas a um ex-ministro, né, da Fazenda, e ele quebrou por quê? Porque eles estavam entrando altamente alavancado, né? Então, eu queria até que você falasse também pra gente da alavancagem, né? Porque eu acho que é um fator que prejudica muita gente, que aí a gente entraria também no day trade. O que as pessoas fazem? Elas se alavancam além do seu patrimônio, ou seja, ela usa o dinheiro de terceiros para poder operar no mercado. Esse é o grande erro, né? Esse fundo ele entrou vendido de put e comprado de call, que é uma operação até, para quem entende da área financeira, até tranquila, só que ele se alavancou. Então ele quebrou, literalmente, ele foi dissolvido. Então, assim, operar alavancado, qual é a sua opinião hoje sobre day trade, alavancagem, enfim? Certo. Vamos lá, é igual... Poxa, tem muitos assaltos. Então vamos acabar com as motos. Não é por aí, né? Sim. Então a alavancagem é ruim? Não. Depende. Depende como que vai ser utilizado. Né? Então, day trade é alavancado. O que é alavancagem? O que é alavancagem? Boa. Então, se você tem R$100 na tua conta, você pode operar R$1.000. Tendo 100. Tá. Então, a corretora está te dando um limite para você fazer uma operação alavancada. Uma margem. Ou seja, você está operando um volume... É um cheque especial do mundo de vocês. Pega aqui e tal, depois... Lembrando, Léo, se você perder, você não perde sobre os 100. Você perde sobre os 1.000. Entendi. Então, seu 100 ele pode virar pó em 2 minutos. Exatamente. Não, loucura. Né? Então, assim, ele te permite uma alavancagem, expor um volume maior daquilo que você não tem no momento. Ok, isso é ruim, Hugo? Não, se você usar corretamente, ok. Aí, o que a gente faz, né, Eduardo? A parte de investimento mesmo, que é a parte de médio e longo prazo, que é o patrimônio dos investidores, que é a maior parte, tem que estar bem alocado, como você falou, uma renda fixa, um bom fundo de investimento, um percentual correto de ações e pequeno, não é um negócio monstruoso em ações, mesmo que tenha um cenário favorável no cenário econômico, a gente não acelera muito em ações. Por quê? Porque, no final das contas, o investidor, ele não quer ficar vendo porrada para cima ou porrada para baixo todo dia, todo mês. Ele quer um negócio mais estável. O brasileiro, a gente aprendeu isso, né? Que aí eu gosto de ver lá os negócios subindo. Então, vamos fazer uma alocação assim. Só que tem muitas oportunidades no mercado. Muita oportunidade. E muita pegadinha também, né? Tem. Aí a gente consegue separar, né? A gente consegue passar para os nossos clientes isso muito tranquilamente, né? E essa parte de alavancagem é interessante se você fizer com percentual correto. Primeira coisa, o tamanho. Não seu patrimônio. Perfeito. E sabendo que o teu risco máximo é tanto. Perfeito. E se esse risco máximo... eu quero arriscar R$1.000 numa operação. Bom, se eu sei que R$1.000 para mim não tem nenhum problema se eu perder, tá dentro do orçamento, porque isso aqui é 0,2% da minha carteira, o rendimento de um mês é isso. Você recupera de outra forma, Você recupera, entendeu? Sim. Então, aí você começa a fazer uma alavancagem, só que uma alavancagem consciente. Só que também se você ganhar esses 1.000, viram 3.000. Tá. Entendeu? Pode dar bom ou pode dar muito ruim. Exato. Né? Então você começa a desenhar a operação. Aproveitando esse gancho, rapidamente, eu tô fazendo papel leigo, porque realmente sou, meu irmão é economista, ele vai bater uma bola legal com você. Existe riscos, né, em qualquer operação. Existe. Eu posso perder se eu não estiver preparado ali. Então, eu sou um cara que tô entrando na sua carteira de clientes, sou um cara novo e tal. Qual é a primeira dica que você já me dá? Léo, esse dinheiro que tá entrando aqui, cara, você vai perder, você pode perder, você tá disposto? Como é que é? Assim, para eu entender também, para eu entrar
tranquilo na Perspective. Pergunta. Olha que legal. Já entendi Isso é assim, legal. que o Léo é um investidor mais conservador, Conservador. que olha É. primeiro o lado dos riscos. E correto, você está certo. Primeiro a gente fala a questão do risco, Certo. né? E as seguranças envolvidas naquele investimento. Se sobreviveu a isso, o próximo passo é a gente vê a rentabilidade. Ou seja, Exatamente. a melhor rentabilidade com o menor risco, o risco compatível. Ponto. Né? Então, assim, todo investimento tem um risco. Tem, tudo na vida tem um risco, né? Ah, perfeito. Aham. Até a aplicação mais segura, que é título público, tem risco, porque é o risco do país quebrar. Quebrar, O risco sim. soberano. Exato, que o Tesouro Nacional quebrar e te dar um calote. Existe. Vou investir então em títulos públicos dos Estados Unidos, né? Que é o título de maior segurança, referência do mundo. Mas se os Estados Unidos quebrar e der um calote, acabou. Só que até ali tem muitas outras coisas que podem acontecer. Eu diria o seguinte, do jeito que a maioria dos investidores hoje estão, que não são clientes da Perspective, por exemplo, é um cliente tradicional que está em banco em poupança, corre mais risco do que uma alocação que a gente faz lá. Sério, cara? É. Que massa. ouvir Dá para isso. você fazer um portfólio mais seguro do que poupança, inclusive. Esse, de fato, é o papel da Perspective e do Hugo de me auxiliar a fazer a aplicação mais sensata. Não é isso? Para não perder dinheiro. E o né? legal é que eles já estão no mercado já faz um tempo, passaram por diversas crises e estão aí firmes e fortes. Isso aí é uma boa referência, né? Já sim. começa... Agora vamos lá, vamos partir. Eu quero entrar na Perspective. Você pega qualquer conta, se eu quiser começar com R$100 amanhã, como é que é? O que você sugere para quem quer iniciar? Valores? Dá uma dica aí pra gente. O mercado é muito democrático para você iniciar. Realmente, tem uns R$100, deve ter fundo de investimento que você já começa a investir com R$100. Mas vocês E pegam a Perspective, pega esse tipo de cliente? É isso que eu quero saber. Aí a Tá. Perspective, né, como a gente leva uma assessoria de investimentos, a gente utiliza o nosso tempo, é como o médico, né? Tá. Então ele tem que ter ali um número máximo de pessoas que ele consegue atender. A gente é a mesma coisa. Então, o nosso atendimento, ele começa acima de R$500 mil de investimento. Lógico, tô começando aqui, quero trazer, vou aumentar. Tudo bem, lógico que a gente vai ajudar. Só que a gente não vai conseguir dar aquela atenção proativa, Entendi. né? Que é natural, tá? Mas tem carteiras que já estudadas por mim, pelo meu time, que a gente já direciona para quem está começando. Legal. E justamente com R$100, R$1.000, R$10.000, tem já uma carteira Eu sugerida. consigo ser teu cliente a partir Consegue. de R$1.000. Então, Consegue. R$10.000 eu Consegue. consigo. Porque é democrático, é o que a gente quer, que as pessoas tenham acesso ao investimento, tenham acesso a conhecimento para poder Perfeito. investir melhor. Eu tenho certeza que se essa pessoa que está começando e ela estiver bem atendida, tendo resultado, ela vai investir mais, ela vai indicar também os amigos, Sim. né, pra gente. Eu preciso te pagar uma mensalidade para isso ou você remunera de acordo com a minha rentabilidade? Pois é, como é que é a remuneração, né, do assessor de investimentos da Perspective ou do BTG? Você não vai pagar nada. Zero. A conta é de graça. A assessoria é valor agregado. Vamos lá. Qual é? Né? Mas como é que é a então. nossa remuneração? Como é que vocês ganham dinheiro? É simples, é alinhamento de interesse. Vamos lá, se você investe no banco, vai lá, coloquei R$1 milhão no banco, eu pago o quê? Uma taxa de administração Sim. sobre R$1 milhão. Legal. Com a gente é a mesma coisa. Você com a conta no BTG assessorado pela Perspective, é a mesma coisa. Você vai pagar uma taxa. Só que lógico que a gente vai buscar investimentos adequados ao perfil com uma taxa menor. Otimizar a questão de custos e isso Tá. gera mais retorno. Ok. Um percentual disso vem para mim como comissão. Lembrando que essas Tá, taxas são entendi. cobradas naturalmente. Você Exato. em qualquer Sim, banco, sim. ele vai apenas pela indicação, pela assessoria ser remunerado, né? Bem interessante. Você falou Perfeito. que você tem ali Aí- um gap de números de clientes. Então, eu ainda consigo ser seu cliente ou você tá cheio hoje a sua carteira de clientes e não Tô consegue achando mais... que o Léo tá querendo Não, virar cliente, claro, né? claro. Ele tá escondendo de o jogo verdade, aqui. Tá escondendo o jogo aí, né? de verdade mesmo. Vai logo Pix, Léo. É uma fração dos bilhões que ele tem ali, ele tá Ô, querendo rapaz, Deus direcionar te para escute. Perspective. Achando aí que ele tá Show. querendo. Você é um cliente aí já, viu? É isso aí. Aí que a gente faz? Legal. Então, se ele aplicou R$1 milhão, né? E aí pagou a taxa sobre R$1 milhão. Aí no ano que vem esse R$1 milhão virou R$1.300.000. A taxa é sobre R$1.300.000. Ou seja, ganhou dinheiro, você ganhou dinheiro, tá satisfeito, vai continuar aplicando mais, vai indicar os amigos. Então Entendi. é uma relação de longo prazo com alinhamento de interesses. Só faz sentido o nosso cliente estar conosco se ele estiver ganhando dinheiro de acordo com o perfil dele, de retorno no risco e bem atendido. Tendo a certeza de que o assessor está do lado dele, sem conflito de interesse.
Perfeito. um dos nossos valores da Perspective, né, que já foi escrito com sangue, são várias outras histórias, né, durante a nossa trajetória, que é cliente em primeiro lugar. Então, a alocação que a gente faz é sempre pensando no cliente. Existe uma fonte de conflito de interesse que, não, vou indicar o que mais nos remunera. Porque cada produto tem uma remuneração. De verdade, a última coisa que a gente olha é a remuneração. Por quê? Porque isso não faz parte da tomada de decisão no que vai ter. Agora, se você tem 2 fundos que são iguais e um remunera melhor, legal, eu apresento pro investidor e falo, ó, isso aqui são iguais. Ele escolhe, né? Então, assim, a gente não pode ter conflito de interesse para sempre preservar a boa relação com os nossos clientes e o resultado do cliente. Isso é premissa básica de venda, eu acredito. É o que eu costumo dizer para meus clientes. Cara, se eu sou proprietário de veículo de comunicação aqui em São Luís, já te falei, né? Então, o que eu falo pro cara, se eu não te der resultado, pô, você vai fechar comigo uma vez. Verdade. Você não volta para fechar comigo. Ainda vai falar mal, ainda. Ainda vai falar né? mal. Entendeu? Então, vem de mim fazer do meu veículo ser o melhor para ele. Tá aí o porquê do checkmate, é mais uma aba para tudo isso. Entendeu? Então, eu tô sempre buscando, de fato, alavancar quem tá à minha volta. E o backstage de tudo isso, cara, que eu vejo que você faz muito bem, é andar de mão dada com o seu cliente. Eu acho que é o que difere a gente. Falando em cliente, Hugo, vamos aproveitar aqui a presença do Hugo, né? E a consultoria 0800 hoje, né? Então, se alguém que chega, o Léo, ele está querendo aí investir, ele chega para você com um perfil conservador, qual seria um cenário? Obviamente, não é... Batido o martelo agora, né? Batendo o martelo agora, a consultoria grátis pro Léo aqui, né? Qual seria a carteira ideal num cenário macroeconômico? Eu sei que, obviamente, tem outros fatores, mas é só pra gente brincar aqui um pouquinho, Vamos, né? legal. Estudo de casa, né? Vamos de casa aqui. Tá bom. Léo chegou hoje lá na... E vai montar 10 uma mil, carteira. vamos lá, 10 10 mil. Num Legal. cenário hoje de juros altos. Tanto faz o valor, a gente consegue inflação, diversificar. juros, Legal. Cenário macroeconômico. É pra gente fazer esse exercício mental. Então vamos aqui. desenhar o nosso plano de fundo Exatamente. rapidamente, vamos Tá. lá. Então hoje o que a gente tem? A gente tem um cenário de Estados Unidos subindo o juro por conta de inflação, tende a subir um pouco mais de juro ou ficar com juro mais elevado. Juro mais alto lá influencia também no juro no mundo todo. A inflação está no mundo todo, no Brasil também. Todo mundo subindo juros. A inflação nos Estados Unidos está 8,3% no ano, o Brasil está 8,6%, a Alemanha está batendo 9%, eu acho que chegou a bater mais de 10%, está próximo disso, no mundo todo. Né? Então o juro vai continuar mais alto, ponto. Esse é um. E se o juro está mais alto lá nos Estados Unidos, o dólar lá tende a se fortalecer, porque se o juro está mais interessante lá, o dinheiro migra para lá. Se migra para lá, significa que estão comprando dólares para ir para lá, então tende o dólar a subir. Certo. Se você tem um cenário que o juro está mais alto, para a Bolsa é um cenário um pouquinho pior. Né? Então, aí você já tira um pouquinho o pé do acelerador. Mas você falou que é conservador, então nem considero a parte de bolsa. Talvez teria no máximo de 1 a 3% só de bolsa no portfólio. 3% de do bolsa. conservador. No máximo 3%. Tem os day trade lá também que você fazia. Deus isso. me Aí a quero gente abre uma nem conta saber separada, disso né, aí, pro Léo. né? Uma É pra quebrar, né? a conta de investimento e a outra conta é a conta Brinca aí, do jogo, do aí, cassino, entendeu? Dá pra fazer. É. Mas a parte séria de investimentos conservador vai ter praticamente 90% em renda fixa. Legal. Dado esse cenário, então, de juros mais alto, renda fixa vai muito bem, obrigado. A gente não precisa inventar moda. Aproveita que o juro está alto, faça uma boa alocação de renda fixa, considerando o máximo de tempo que você puder deixar esse dinheiro travado mesmo, com a rentabilidade alta. Pode comprar pré, IPCA+, né, títulos que remuneram a inflação, pós-fixados também. TNB também, que são aqueles títulos lá com Pode ser IPCA mais público. juros, né, que é legal. Perfeito. Pode ser título público, pode ser privado, CDB. com alta segurança. Legal. Ou até mesmo fundo de renda fixa com alta segurança que investe em títulos mais seguros. Tá tranquilo, você vai ter uma boa alocação. Então, Léo, você já Hoje. está preparado aí para renda fixa e deixar o dinheiro parado, né? Porque assim, parado um tempo, né? É isso. Fica quanto tempo lá, mais ou menos? Então, aí depende da liquidez que você precisa do dinheiro. Mas quando a gente fala de investimentos, você pensa, pô, isso aqui é pro longo prazo. Tá. Então não faz sentido eu ter que ficar tirando o dinheiro. Se eu vou precisar do dinheiro, então o que eu faço? Eu deixo uma continha reserva, que é a parte de liquidez. Né? Ou seja, a possibilidade de eu resgatar a qualquer momento. Já é um fundo imobiliário, seria isso? O fundo imobiliário está um pouquinho mais para longo prazo. O que seria uma liquidez imediata? LFT, né? LFT, um que é fundo... LFT, gente? Bilhetes financeiros do Tesouro, né? São títulos pós-fixados. Tá. Eles flutuam de acordo com a Mas Selic. é um rendimento também bem Rendimento baixo. Mas fixo, não todo tá- dia rende... Não tá tão ruim, né? Não. Eu acho que muita gente deve te perguntar algo em relação aos títulos pré-fixados, né? Porque as pessoas às vezes têm medo de perder dinheiro com os títulos pré-fixados.
Se eu prefixei, por exemplo, uma taxa de 12% ao ano, e para daqui a 2, 3 anos, né, a chance de você perder, Léo, qual é? Nenhuma. A não ser que você Mas se aumentar antes, também, eu aí já você deixa de prefixei, ganhar, você deixa de ganhar. Isso. Mas Aham. também se os juros começar a cair, você tem um efeito inverso. Você começa a ganhar dinheiro. Ah, É o chamado de marcação a mercado. Não, Ah, ele dá uma isso. valorizadinha Dá, ali, né? dá Olha, é valorização. lindo. Legal. O mercado de É, renda isso, fixa é o mercado de renda maravilhoso. fixa É você tão gosta? mágico quanto Operar bolsa. curva de juros é Pô, sensacional. perfeito. Nossa, DI. o 7 de setembro agora, o que eu fiz? Eu tava acompanhando, né? O dia, né? As celebrações, mas também tava Legal. estudando sobre curva de juros, cara. É o Montou a seguinte. posição logo. Porque a partir disso dali também tem uma reviravolta, Ó, né, renda cara? fixa é o maior mercado do mundo, maior do que Exatamente. bolsa em termos de volume, tá? E renda fixa tem preço igual bolsa, só que não dá pra ver na tela todos os dias, mas tem Tá. preço. Assim como o imóvel tem preço. Sim. Só que aí não fica olhando todo dia perguntando lá pro E aí corretor. valorizou, né? Não fica, né? Renda fixa é assim também. E renda fixa, o que o Eduardo acabou de falar é o seguinte, se você colocou num pré, hoje a taxa Selic, o CDI, a curva de juros do mercado está 12% ao ano e você vai conseguir um pré de 12% ao ano. Só que, o que você tem que analisar se você quiser ganhar dinheiro com renda fixa? O que vai acontecer com o juro lá para frente, daqui, sei lá, até o vencimento do teu título, tá? Vai subir ou vai cair? Se tá 12, vai para 14, tá 12, vai cair para 10. Então, se você acredita que Isso é vai importante. cair, Exatamente. então é melhor você pegar um Travar um pré-fixado. pré-fixado. Porque você Entendi. garantiu a 12, uma linha reta, né? Flat, 12%, enquanto o juro começou a 12 e caiu para 10. Então, vai abrindo a boquinha de jacaré, você vai ganhando mais dinheiro. Você está com um título de 12, enquanto o mesmo título que o mercado está comprando hoje está 10% ao Entendi. ano. Exatamente. Então, agora se é um cenário de alta de juros, como a gente desenhou Você deixa aqui, de ganhar. aí você faz ao contrário. Então, você coloca mais pós-fixados. Pós-fixado. LFT, Que ele é o continua famoso. ganhando com a alta de juros, mas também perde, né? Ganha menos se o juro cair. Então, mas num cenário que ainda pode ser que suba um pouco mais de juro ou fique de lado o juro, né? Mantido o juro e não caia, então um pós-fixado vai muito bem, obrigado. Só que a gente não falou de operações com derivativos Sim, aqui, sim. tem operações que você pode fazer o seguinte, isso é um perfil arrojado, tá, gente? O conservador não faz isso, Tá. então o Léo não vai fazer Não isso. vai fazer Tá, isso. mas só uma adenda, essa questão de perfil é muito do conhecimento da pessoa, sabia? É, né, cara? Porque você... Às vezes você nem é moderado por falta de entender o processo, né? Agora, se você domina aquela situação, você tem conhecimento, entende o que pode acontecer e faz a alocação correta, você pode ser o mais arrojado possível que O vai Léo dar virou certo. conservador depois dos day trade que ele andou fazendo. Ah, tá. Então, tá tomou uma explicado. porrada e voltou, deu um passo atrás. Ok, mas entenda que o perfil ele é mutável. Sim. E a questão de conhecimento é o principal fator que leva você a mudar o perfil. Entendeu? Então, aí beleza. Então, pro Léo, nesse momento, conservador, não vai ter essa operação, que é o quê? Você pode, vamos supor, eu tenho 100% da minha carteira tá renda fixa, pós-fixado, ou seja, começa a ganhar com juro mais alto. Aí a gente pensou, analisamos e daqui para frente o juro vai cair. Poxa, mas eu já estou 100% comprado em pós-fixados. Eu não posso vender esses títulos porque, né, não tem liquidez, enfim, não dá para vender. O que você pode fazer? Uma operação que você troca a tua taxa. Você está ganhando legal. agora pós-fixado e agora você pode trocar por pré-fixado sem precisar vender o título. Olha Isso que aqui é legal. massa, Né? Então, massa. mas isso pouca gente sabe. Sim. Porque é uma operação mais sofisticada. De novo, só o investidor arrojado, ele Sim. permite isso. Mas o que? É conhecimento. Entendeu? É levar esse conhecimento, as possibilidades. E assim, hoje o juro nos Estados Unidos ainda está um pouquinho mais para alta, a gente não sabe até onde Sim. vai, né? Mas aqui no Brasil, como a gente teve uma inflação antes e um juro subindo, né? Antes também, tende aqui no Brasil, e com as medidas que tivemos agora de redução de Sim. impostos no combustível e na energia elétrica, mais redução do preço de petróleo, a inflação tem diminuído. Tanto é que a gente viu 2 meses de deflação agora, né? Que era assim, é raro acontecer no país. Verdade. E a gente viu. Então, se a inflação cai, o juro pode cair também. Não é só a Sim. inflação o juro, mas é das principais variáveis para política monetária.
Se o juro tende a cair, ok. Então a gente pode fazer uma alocação talvez maior em pré-fixados, buscar essa Sim. oportunidade. Dar uma travada no pré-fixado ali, né? Uhum. E tentar ir abrindo um pouquinho bolsa, viu, Léo? E a gente nem falou de bolsa. Agora, são dois fatores. se juro que eu tô cai, vendo bolsa agora. sobe. Eu tô vendo aqui o fator eleitoral também, né? Eu acho que é hora de montar uma posiçãozinha pro Léo também em bolsa, né? De repente esperar uma Dá pra queda. montar. Dá pra Não, montar ó, uma posição. pergunta aqui, eu acho que para vocês dois. Eu tô. Um exemplo, tá ficando coisa do passado a gente investir em bem de fato palpável, um imóvel, gado, porque hoje a gente sabe que tudo isso, a construção, a gente consegue investir em bolsa não, como é que eu posso chamar isso? Tem mercado em Em bolsa pra mercado, isso, né? Tá ficando coisa do passado esse investimento? O que vocês sugerem para a atual circunstância, atual conjuntura do mercado em relação ao investimento? Você acha que é mais legal, mais palpável, mais rentável a gente investir no mercado ou depende? Eu queria entender um pouco. Assim, parece clichê a resposta, mas é muito real e eu vou explicar o porquê. Talvez uma explicação que não seja tão senso comum daí. Né? Diversifique os investimentos. Imóveis é ruim? Não, depende. É bom ou ruim? Gado, é bom ou ruim? Depende. Vamos lá. Depende. Investimentos no mercado financeiro é bom ou ruim? Depende. Né? O que depende? Vamos lá. Construção. Se você só comprar um imóvel a qualquer preço, um imóvel que você não estudou a região, não sabe, não é profissional, tende a dar ruim. Tá. Agora, se você é um investidor profissional de imóveis, você sabe o vetor de crescimento da cidade. Você conseguiu um preço diferenciado, vários fatores, né, que te fazem gerar um resultado ali a longo prazo, que é a mesma coisa que vai acontecer no mercado. Perfeito. Não é isso? Entendi. Então, tudo é uma questão do quanto você conhece daquilo, e quanto você domina, né, do mercado e quanto você enxerga de oportunidade. Nunca vai ficar obsoleto a questão não vai. Né? Não, que bom, também que bom. Até porque Precisa. a economia real, ela reflete na área financeira, Exato. né? Tá. Na verdade, a economia, ela depende da área real, né? Depende Perfeito. da produção, do Pô, gado, cara, isso é dos bom imóveis. saber. Então, você tem índices, né? Índice de construção civil, tem os indicadores de Não, inflação. seria muito chato ficar tudo no celular daqui a pouco, pô. Isso, né? Não vai. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, a gente tem índices que capturam justamente essas tendências. Não, o Exato. IGPM, nós E temos outra, cara, construção civil movimenta aí... Emprego, gera renda, perfeito, exatamente. base da Sim, economia. sim. Inclusive, aquele assunto que a gente falou de entender a economia, você vê o índice da construção civil melhorando, isso é importante, né? Perfeito. Sinal que você está construindo, gera emprego, que o emprego gera renda, renda gera consumo, consumo gera investimento, investimento gera o nosso trabalho aqui para poder alocar o recurso. E gera riqueza para o país, para as pessoas, para as famílias. O PIB né? do país, ele depende da área real, né? Da produção. É a economia real, pronto. Economia real é Exatamente. base. Tudo só existe porque tem economia real. Exatamente. Uma renda fixa só existe porque tem economia real. Porque tem um Exatamente. governo, tem empresas que emitem dívida. Ou um banco que emite dívida. É economia real. Ou uma construtora que faz uma securitização dos seus recebíveis. Ou seja, ela precisa, é uma operação de caixa que ela precisa adiantar o que ela vai receber no futuro. O mercado financeiro vai, bota a grana. Os próprios fundos, E né, eu imobiliários. fico para receber o teu dinheiro, empresário. Você viu Tá. que legal? Então, o mercado de capitais, desmistificando isso, ele impulsiona a economia real. E a economia real é o lastro dos depende do investimentos. outro, Um né? depende do Exatamente. outro. E cada vez mais os dois estão desenvolvendo. O mercado de economia real está ficando mais maduro e acessando o mercado de capitais. E o mercado de capitais está vendo que está ficando mais maduro e está acessando mais a economia real. Isso é muito legal. Cara, que massa Importante. entender isso. Por exemplo, tem um negócio novo, né? Que é aquele equity crowdfunding, né? Sim. Que são operações novas que você pode, a partir de R$100, R$1.000, investir em negócio de economia real. Um produtor do gado, por exemplo, Tá. pode estar lá. Um construtor, um pequeno construtor de casas no interior. Um volume, ele precisa captar R$100.000 lá, 200 mil, coisa Sim. assim. Ele pode pulverizar isso com investidores e dividir a rentabilidade, que aí pode dar talvez uns 20%, 22% ao ano. Legal, é mais do que a renda Sim, fixa. sim, Só que é uma sim. diversificação. Você tem que Saquei. entender o que está acontecendo. Falando em diversificação, aproveitar o gancho aqui, Léo, eu vou perguntar qual é a tua opinião sobre o novo mercado descentralizado de bitcoins, as Eu ia criptomoedas. perguntar isso, cara. Exatamente. Eu acho Sim. que é importante, né? Ver a avaliação de uma pessoa que vivencia o mercado todo dia hoje. Ainda mais que muita gente entrou nesse mercado de Bitcoin, surfou uma onda muito boa, por sinal, né, o Bitcoin. Eu cheguei a comprar Bitcoin na época
$1.000. Hoje tá um absurdo, mas já voltou. Qual é a tua opinião sobre Continua os com esse Bitcoin? Não, Poxa, ninguém segura. ninguém Uma segura, posição né? dessa não dá pra ser. Você Ninguém vai segura. descascando ali até. Não conheci ninguém ainda, né? Que comprou e difícil, falou, né? não, Hugo, tô comprado até agora, eu comprei comprado. mais. Isso é legal pra quem esquece, né? Não, eu esqueci minha Pronto. senha, lembrei. Então, eu acho que Bitcoin, minha opinião, é um caminho sem volta. Tá? Criptomoedas é um caminho sem volta, principalmente pela estrutura do blockchain. Blockchain é inovador, vai Caminho sem revolucionar. volta pro Mas positivo você ou pro acha- negativo? O positivo. Ah, tá. Mas porque- você acha do positivo o Bitcoin ou todas as criptomoedas de forma geral? assim, As altcoins, por exemplo, estão eu surgindo aí. acho o Quebraram um blockchain monte. positivo. Certo. Né? As criptomoedas... Aí, As a gente- altcoins, tipo Dogecoin, Não, assim, Shiba, não tem um né? lastro, Shiba. né? Assim, é Não moeda. tem lastro. Vamos lá. Hugo, é interessante investir em dólar, por exemplo? Bom, primeiro, que dólar não gera riqueza, não gera lastro. Então, você está puramente especulando o preço de moeda. Então, eu não considero um investimento de longo prazo. É uma roleta russa. É ali, como né? você proteger teu capital, dolarizar o capital, é ok. importante. Tá, né? beleza. Criptomoedas é a mesma coisa, não tem um lastro ali. Então, entenda que é meio que um Uma pergunta aqui, especulativo ali. você já operou o Uhum. Bitcoin? Não? Já, eu tenho umas Binance? moedas. Tem as moedinhas também. Tem as moedinhas lá? Tem. O mercado está se abrindo para isso, né? É uma tendência pro mercado, né? E aí, isso tem na alocação dos investidores? Tem. Lá na Perspective a gente tem Vocês um estão pedacinho trabalhando com também em Bitcoin? Olha só, criptomoedas. Estão trabalhando Temos. A gente com por quê? Bitcoin. Porque, vamos lá. E Aí, existe um ETF agora, ETF que é Existe. um... tem vários de ETFs. O Bitcoin, que é né? ETF? Explica, galera. Tem que isso é falar. pô. importante. Quer explicar? Eduardo? Explica o ETF, Então, a vamos, opinião do especialista o aí. ETF, ele é um fundo que investe em algum ativo. Nesse caso, então, de criptomoedas, ele é um fundo Tá. que investe em criptomoedas, monta uma cesta já para você, e você pode comprar cotas desse ETF Que é na bolsa, por Como exemplo. se fosse lá um dentro, índice, né? né? Como se fosse Isso. um companheiro. São moedas Entendeu? diversificadas nessa cesta que o fundo Isso. vai lá e... Entendi. Exatamente. Em vez de você Exatamente. comprar Você compra direto uma o parcela Bitcoin, você daquilo. compra... Aí É igual um você- fundo de investimento, né? Perfeito. O ETF é um índice, é um fundo de índice. É como se fosse uma moeda universal. Pronto, você tem tudo lá dentro. É uma cesta, É uma exatamente. cesta. Você pode diversificar já automaticamente comprando um negócio só. Só que- Legal. E isso a gente faz. E tem um percentualzinho. Por quê? Por quê? Vamos lá. Por mais que não dê certo, ou pode dar muito, muito certo, Aham. vamos lá. Se você der tudo errado, você perde 100%. É o teu risco. Não é alavancado, então você Tá. pode perder 100%. Sim, Só que se der certo, você pode ganhar 10.000%. exatamente. Então, Caraca, aí você bicho. tem uma situação que chama assimetria nos investimentos, Perfeito. que é o tanto para perder, só que você tem muito mais para É o que ganhar. acontece Tá. com as opções, o pozinho lá, né? Exatamente, Exatamente. né? Então, tem assimetria. E o teu risco máximo tem que estar adequado ao teu capital total, ao teu portfólio. Se você perder 100% daquilo, qual que é o impacto no teu portfólio total? A gente tem uma alocação de 1% em cripto. Ou seja, se eu perder 1% Tá. do patrimônio, O seu lucro já Quanto- cobriu. em um Aí, mês de aí, renda fixa, é. que dá 1% ao mês, eu já recuperei. Porém, Só se que- ganhar, só você que- maximiza aí Exatamente. totalmente. Ou Perfeito. seja, Entendeu? vale a pena ter É na sua EV carteira de positivo, né? investimento. Então, aí eu acho que já fica até a dica. Tudo que for arriscado ou talvez futurístico, aposta, coloca um percentual pequeno. Exatamente. Se organize do patrimônio e fala, não, isso aqui é um pedaço que eu separei para arriscar e deixo lá. Talvez esquece, eu não sei se não é muito legal esse negócio de esquecer, mas como é uma tendência, se não tem como ficar olhando todos os dias, nem precisa, deixa lá. É Uma assimétrico, então aposentadoria, deixa. né? Deixa lá. Mas de repente vai que dá Vai que certo, dá né? certo, Que comprou o né? Bitcoin lá a $100. Porra. Os Eu cara- até costumo brincar essa questão do Bitcoin, né? As pessoas me perguntam muito, né? Vem cá, mas se eu tivesse comprado o Bitcoin, eu estaria multimilionário, eu estaria... Aí eu sempre brinco, né? Eu falo, olha, se você tivesse comprado o Bitcoin a $100, você não teria mais. É muito difícil, o psicológico do ser humano não está preparado. Você vê de $100 subir para 300, você já quer vender. É. Se de 300 ir para 1.000, você já quer vender. De, Fica com de medo, 5 né? mil vai para 10 mil, você vende na mesma hora. É. Então é muito difícil. Tá As pessoas- quanto agora, gente? Ah, eu nem olhei, mas... É. Eu nem olho. assim. O psicológico do ser humano não é preparado para o ganho. Eu acho engraçado também, Léo, no Day Trade. Vamos falar um pouco do Day Vamos, Trade, vamos. que eu acho que é um assunto que muita gente que está nos assistindo hoje, eu acho que virou popular, popularizou Vou demais, rapidinho né? aqui. Vamos Vai lá, Léo. botando aí. O Day Trade popularizou tanto que hoje o que mais tem é curso de Day Trade, sala de Day Trade no YouTube para acompanhar. E assim, é uma coisa que eu sempre tenho muito cuidado de recomendar. E a gente tem pesquisas que elas geralmente são contra quem faz Day Trade.
Ou seja, quase ninguém é lucrativo com day trade. E os que são lucrativos ganham muito pouco. Né, no final das contas, né? Eu queria primeiro saber qual é a tua opinião sobre o day trade, né? Se você já operou, eu creio que aquela quebrada lá atrás foi, imagino que tenha sido algum trade ruim, né? E do psicológico também, porque assim, o ser humano, ele, para ganhar, ele é muito travado, mas para perder, ele vai vendo ali a perda, vai, ele continua, ele não quer parar, né? Aquela tendência, não, uma hora vai reverter. Você não consegue dar um stop, né? Qual é a tua opinião sobre day trade? E para o pessoal que está nos assistindo, qual é a tua dica, né? Porque assim, por mais fundamentos que a gente tenha, é muito complicado você operar um day trade. Para mim, eu não recomendo para quem está iniciando. E, na verdade, eu não recomendo o day trade de forma nenhuma. Minha opinião. A não ser que você trabalhe numa tesouraria de um banco, você precisa fazer um trade ali, até para uma operação passiva, né? Mas, tirando isso, comprar plataforma, comprar aqueles cursos de day trade e ficar operando, minha opinião, né? Você tem que ter o psicológico. Não estou dizendo que você não tem lucro, pode ter lucro, mas eu acho que o fator psicológico é o que mais influencia no day trade. Perfeito. Eduardo, você colocou uma análise perfeita, né, da situação, citou a pesquisa, né, a pesquisa encomendada, FGV, foi pela FGV, né, e a Bolsa, né, cedeu as informações, e foi um período de 3 anos, né, analisado, para 2015, não foi? Exatamente. Que deu, assim, 0,01% ganha consistentemente durante um ano. Foi bem no boom das mesas proprietárias, né, prop trade. Muito curso sendo vendido, muita promessa, né, muita gente entrou. Muita gente quebrando, infelizmente. Exato, né, era mais ou menos assim, um universo de 20 mil, né, traders, 20 traders ganharam mais do que R$300 por dia durante todos os dias de média. Então passou um ano e ganhou. Aí eles até fizeram uma análise, pô, motorista de Uber talvez ganhe mais com risco menor. Né? Então, esse é o dado. Então, mas aí o que dá pra gente entender? É difícil. Mas aí eu penso o seguinte, aí eu gosto sempre de entrar com o copo meio cheio. Vamos lá, olhar o copo meio cheio. Jogador de futebol, quantos Neymar existem? Messi, Mbappé? Pouquíssimos, né? Ou seja, de uma garotada imensa, milhões, né? Então a estatística realmente é cruel, mas dá certo para quem realmente é bom naquilo. Aí eu sempre me pergunto, pô, mas tem gente que ganha dinheiro com day trade? Acredito que sim. Tem. O problema é até quando? Ele vai continuar consistentemente? Ganhando. Consistência para mim é um parâmetro, né? Você ganhar, eu já ganhei. O Léo já ganhou na época que operou day trade. Agora, a consistência no day trade já é uma coisa que eu realmente eu sou... Então, lá, ganhar dinheiro... o que é day trade, gente? Sim, é importante. Eu já volto aqui para fazer esse parêntese aqui. Então, day trade é quando você tem operações em qualquer ativo, seja em ações, em opções, em futuro, até em renda fixa. Se você comprou e vendeu no mesmo dia, você fez um day trade. Se você comprou e deixou para mais de um dia para vender depois, já não é mais day trade, tá? Aí é uma operação normal que chama. Então, vamos lá. Tem gente que ganha dinheiro no day trade consistentemente e de forma racional, sem contar com sorte, sem precisar de informação privilegiada. Ó, você viu que eu coloquei vários parâmetros. São vários parâmetros. Tem. Investidores profissionais, tesourarias de banco, grandes fundos fazem isso. Tem células dentro e fazem isso. Aí então eu penso, cara, se esses caras ganham, então dá pra ganhar. O que a gente tem que fazer então? Seguir eles. Não é fazer o que, né, o que o camarada lá, a pessoa física que não conheceu esse universo tá fazendo. Então tem que fazer o que esses caras estão fazendo. Aí, o que eu fiz, né, Eduardo? Aí veio eu vi essa pesquisa. Eu falei, caramba, eu fiquei assustado, né? Fiquei assustado. De 20 mil, só 20 pessoas ganharam mais de R$300 por dia e ganharam durante todo o ano. Alguém tem um Insta aí? Eu deixei meu celular lá. Pode entrar no meu Insta, por gentileza? É o Hugo Otani. Otani, sim. Aí, já fica aí a dica pra quem quiser seguir o Hugo, galera. Hugo Otani. E a Perspect é @Perspect Investimentos. Mas entra lá no Hugo Otani, tem um negocinho legal. Eu opero day trade, né? Foi a tua pergunta. Eu opero. Legal. E eu tenho uma história de day trade e a partir desse momento aqui, ó, depois, não sei como é que vai mostrar isso aqui, foi o meu resultado. O seu resultado positivo, obviamente. Eu postei o meu resultado, foi 12 meses consecutivos positivos, ou seja, todos os meses fechando com lucro. Eu comecei com R$5 mil e terminei com R$102 mil no day trade. Olha só, começou com 5 mil e terminou com 112 mil. Líquidos.
se você olhar o gráfico, você vê que tem perdas. Tem. Sim, sim. Só que as perdas logo depois são recuperadas. Pô, mas deu aqui uma... Que legal. Ou seja, então dá para ganhar consistentemente. Basta o quê? Você usar as ferramentas do conhecimento certo. Então, Esse qual é um a sua ponto. dica para quem quer ser lucrativo no day Então, trade? vejam os conhecimentos certos. Eu até postei ali. Cara, eu nunca vi um gráfico desse na minha vida, não. Pô. Day trade, cara. Mostra o Foram- teu aí, foram- não. Acho que deu o quê? Quase 80% o índice de acerto. velho. Foram quase 1000 trades. Ou seja, é um tá. número considerável. Um Aham. trade significa eu comprei e vendi. É um trade. Aham, aham. Né? E não teve aquela exposição maluca. Ah, não, vou enfiar 500 contratos. Não, era de 5 e 5, Você estava máximo operando 25. qual? Mini índice? Mini índice, esse foi com dólar, mini índice. mini índice. Né? Ou seja, o que eu fiz? Lógico, eu opero porque eu gosto Sim. e também faz parte da minha profissão. Eu falo, cara, lá a gente ganha dinheiro. Dá um friozinho na barriga. Ô, aí, você viu, desses 20 caras que Sim. ganharam, então, pô, eu tô no meio. Você tá no meio aí, né? Então, pô, a gente tem do universo de 20, um tá Pô, aqui. Que legal. Ó. Dá pra fazer dinheiro, né? Aí o que precisa? O que precisa? Então, usar o conhecimento certo, as ferramentas certas e a questão emocional, É Eduardo, isso que eu ia você falar, a gente colocou falava muito muito bem. disso. Pra mim, a questão emocional é que pesa pra muita gente. Emocional é, assim, o que tira a pessoa do jogo. Por mais que Exatamente. ela tenha todo o conhecimento, sabe operar, mas se o emocional entrar, o emocional ruim entrar, já era. Ainda mais depois de uma perda. Exa- Você Ih, perdeu. Então, ó, Entendeu? se você perdeu, hoje eu perdi. Amanhã o que você vai querer? Recuperar o que você perdeu. Sim. Então, Já é um mindset Aí, já que tá errado. E quando você ganha muito, também a dopamina vai lá pra cima. Aí agora aí você é você invencível. quer ganhar. É tipo cassino, né? É. Você fica ali. Eu Vicia ganhei mesmo, 5 cara. mil em um dia. Aí no outro dia eu Ah, perco hoje eu vou 4. Eu fazer falei, não, 10, mas né? eu ganhei. Você tá com 1.000 ainda de lucro, né? Aí, não, mas eu fiz 5 mil, então hoje eu consigo fazer 10. Aí começa a virar um bingo, né? Aí quando você vê, perdeu 20. É uma roleta. Entendeu? É, Ó, então tem técnicas para você talhar o seu emocional, para você blindar o emocional dentro do trade. Né? Então, Você assim, tem que voltar a fazer seus cursos, É, cara. Eu acho que o curso de day trade aí, É, a não, parte não- emocional, eu acho que é além, obviamente, do conhecimento. A gente tá falando É. do emocional, obviamente, desde que você tenha fundamentos, né? É. Pra ser lucrativo. Perfeito. Às vezes você tem fundamentos pra ser a gente lucrativo. pode até fazer um teste, a gente pode fazer aqui um desafio no Pois é, podcast aqui. vamos fazer O um checkmate é o desafio. seguinte, Vai. vamos lá, será que... Vamos decidir jogando moeda, só que se você usar o emocional certo, com gerenciamento de risco, vamos ver o que dá no final, é capaz de dar certo. Sim, Tem minhas dúvidas. Jogando moeda, sim. vou comprar ou vender? Sim. Mas com o emocional certo. O que é o Entendi. emocional e o gerenciamento de risco? Gerenciamento de risco é base para você não quebrar. Perfeito. E base para você ganhar constantemente. O que eu uso para mim, tá? É o seguinte, no day trade, o gerenciamento de risco eu sei que eu posso perder R$1.000 por dia. Porque eu sei que em um dia eu consigo ganhar R$1.000. Tá. Então Entendi. eu não me permito perder mais do que 1.000. Porque Então, se eu você define o seu perder stop ali, né? 3.000, putz, como é que fica meu emocional depois? Aham. Se eu perder 1.000, é lógico que é ruim, mas faz parte. Como é que fica meu emocional? Tá tranquilo. Porque eu sei que eu vou conseguir recuperar isso, Sim. né? Então, primeira coisa, não permita nunca, jamais se expor a um risco maior do que você pode correr. E isso que acontece com quem quebra no day trade é isso. Ah, eu deixo o risco lá, não, tá setado o meu risco, mas não respeita. Aham. Ah, era 1.000, eu perdi 30.000. Ou E então aí? acontece, eu tô com 1.900, não, deixa eu ganhar só mais 100 aqui, É. e aquele mais 100 ali vira um negativo. Você Pode toma ser uma também. inversão também. É, assim, aí a questão de metas de ganho. Tem gente que trabalha, por exemplo, eu não uso. Eu vou de acordo assim com que o mercado, o momento que eu tô ali operando, dá pra tirar. Né? Eu sou sempre assim. E o emocional, o trader, ele não manda no mercado, ele não empurra preço, porque não tem volume. Tem volume. Eu não tenho bilhões pra empurrar o mercado pra fazer brincadeira. Ah, vou comprar aqui até Sim. o preço subir. Não, a gente é reativo. Então a gente tem que olhar. Primeiro, ter a humildade de entender que a minha boleta, a minha ordem não vai mexer o preço. Então eu Sim. tenho que ver quem tá mexendo o preço e junto com os caras. Tá legal. Tá? Então você faz aquela análise tape reading. Faço. Tá Análise legal. de fluxo. Análise 95% fluxo de ordem, da tomada de decisão foi Então, Você fluxo. esquece o gráfico lá, aquela análise de gráfico, ombro, cabeça, ombro, um dragão falando. Não. Você não O Batman invertido, sei lá, a gente inventa umas, né, até É o Batman, né? até acaba inventando. A Então, borboleta com uma perna só, assim, uma asa só. dá pra aliás. fazer dinheiro? Eu acho mais difícil, né? Por quê? Porque a principal informação, 95% da minha tomada de decisão não está no gráfico, né?
Ele está em outros sinais que me mostram se vai ter comprador ou vendedor. Porque se tem comprador, o preço sobe. Se tem vendedor, o preço cai. o mercado como um todo, né, cara? Você tem que entender a estrutura. Vamos lá. Saber qual a tendência, né? Quem que está operando... Vamos lá, dólar. Quem que opera dólar? Você tem banco central, grandes bancos, importador, exportador. Você tem série de players. Ações... Aí você tem que meio que conhecer o teu laguinho onde é que você tá pescando. Ó, eu vou contar uma história, cara. Não é essa do índice, tem várias histórias de day trade. Por exemplo, tem uma ação que ela é predominante de pessoa física. E quando entra o fundo, entra assim, maior. Então você logo percebe a atuação. Quem é pessoa física, tá comprando aqueles lotinhos pequenininhos através de corretoras de pessoa física, eu sei quais são, né? E o institucional, o cara grande, ele compra por uma outra corretora, um banco. Então a gente saca o que tá acontecendo ali. Pô, às vezes então você faz sabe por vários, né? Canaliza por vários. Pode ser também, mas o volume é grande. Você sabe quando o cara tá blefando, por exemplo, né? Você tem esse... Dá pra ter uma ideia. Sim. Dá pra ter uma ideia. Mas aí você sabe que é pessoa física. E pessoa física, no geral, faz cagada. Cara. Compra errado, compra mais caro do que deveria e vende mais barato. Sim, cara, dá pra você se aproveitar desses movimentos, sabia? Por quê? Porque eu li que quem tá ali do outro lado tá fazendo cagada. Então não tem problema. Você quer vender, eu compro. Você quer comprar, eu tô vendendo pra você. Eu dou o preço. Legal. Então teve um momento e uma ação, né, que foi de Equatorial. Tem ações da bolsa, eu fiz um trade, foi o seguinte. Eu desenhei o gráfico. Eu comprei na mínima, vendi na máxima. Comprei na mínima, vendi na máxima. Eu desenhei o gráfico. Que foi uma operação de day trade que eu fui fazendo assim, né? Por quê? Porque eu vi uma oportunidade ali de comprar e vender, comprar, vender, comprar, vender. E não foi no gráfico. Então eu desenhei o gráfico. Entendi. É diferente, né? Porque tinha ali uma situação, né, de compradores e vendedores que me favorecia. Então, o que é o day trader? É o cara que analisa criticamente as oportunidades. E oportunidade real de você comprar e vender imediatamente. O day trader é o cara que arbitra preço. O cara que sabe comprar a 10 e sabe que logo depois ele vende a 10 e 10. Ele tá vendo que existe uma alta probabilidade. Tem gente comprando a 10 e 10, tem gente vendendo a 10. Então eu compro a 10 e vendo a 10 e 10. Entendeu? Então tem que ser safo. E não é você entrar e ficar aguardando a sorte, vir uma nova coisa que vá o preço para o seu lado. Isso é mais aleatório, concorda? Então eu tento tirar o máximo de aleatoriedade da minha tomada de decisão e entro somente quando eu tento prever que realmente aquilo vai acontecer. Agora tem a questão também dos robôs, né? Robôs de alta frequência. Aí é uma concorrência desleal com as pessoas, com a pessoa física, né? Na verdade. E a maioria aí tá usando esses robôs. O que tu acha desses robôs aí? Eu aceito. Né? Os robôs, né? O robô... Não tô falando de robô de loucura que existe aí, os robozinhos É robô de alta frequência. Vai pra baixo de aviãozinho, né? Que tá cheio de aviãozinho hoje. O aviãozinho subiu, aí voou. Eu nunca tinha visto isso, mas enfim. Você não vou nem entrar nesse... O que eu acho, né? Os robôs de alta frequência. Mas robô mesmo sério, robôs... do DS, isso, exatamente. Tem os robôs que é esses robôs? Deixa eu explicar, né? Esses robôs... Explica pra gente é uma forma de você arbitrar o preço. Então, vamos dar um exemplo de arbitragem. Arbitragem é um trade sem risco. Vamos supor, Vale tem negociação aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Vamos supor que o preço de Vale esteja R$30 aqui e lá também é R$30 com dólar, né? Mas é R$30. O que acontece se aqui tiver negociado a 29 e lá a 30? A mesma coisa. O que é arbitragem? Eu compro aqui a 29, vendo lá a 30. Ganho R$1. Tá. Sem risco. Comprei e vendi. Isso é arbitragem. Como é que se ganha dinheiro com a arbitragem? Velocidade. Exatamente. Tem até um livro, né, do Michael Lewis, que é Flash Boys. Ele mostra a história nos Estados Unidos, como foi feito os investimentos para cortar os Estados Unidos com cabos de fibra, né, para dar velocidade. Exatamente. Milissegundos, nanosegundos, enfim, de velocidade define quem vai conseguir fazer a arbitragem. Que massa. E aí, esses robôs, né, que fazem isso automaticamente são esses robôs de alta frequência. E aqui no Brasil tem também. Esses grandes bancos, custa muito caro isso. E eles têm o robô hospedado no servidor da bolsa. Ou seja, é local, então você não tem nem... latência. Legal, né, cara? Então, aí o que acontece? Esse trade não dá mais pra pessoa física. Porque já tem gente catando esse dinheiro, entendeu? Isso aí já era. Aí o que é o passo do trader? É falar, bom, esse trade já não dá mais. Qual que é o próximo trade com o menor risco possível que ainda tem dinheiro em cima da mesa?
Que doido. Aí você tem que olhar o mercado. Ou seja, não é tão entendeu? simples assim fazer Não, day trade. Você viu? A gente não Assistiu falou uma nada de aula. gráfico aqui. Você Não, viu? Deixa gráfico- pra perspective. Não falou nada de gráfico aqui. E quando é que é o próximo curso de day trade que a gente vai oferecer aí? Pois é. Gente, ó, Entendeu? eu vou ter que interromper nosso papo, que a gente, de fato, tá estourando já. Cara, mas foi muito bom. Aqui bicho, passava a muito noite massa. toda, Pois aqui é, não teria... Tem que marcar um segundo agora. Você pode vir Exatamente. estrear no dia Eduardo, pô. De É, repente. lembrando que eu tô estreando o Vai podcast, estrear, né? O Parafrasear. Não, pode frasear. Pode né? frasear. é. Exatamente. Falando sobre economia, finanças, né? Divulgando Já as boas tá práticas. aberto o canal, já deixa aí pra galera. Tá aberto o canal, estamos estruturando o canal. Quem quiser se inscrever, link na descrição aí, pode frasear. Bota o Aí, link aí, Eras, por favor, depois, tá? Exatamente. Fechou. Vão ter várias conversas desse estilo, de economia, de finanças, trazendo educação financeira também para as pessoas, que eu acho que é importante, né? Hoje em dia, no mercado, ele é presente na vida de todos, praticamente. Afeta o bolso do brasileiro. Todos são afetados pela economia, né? As decisões. Então, é sempre importante a gente saber onde a gente está colocando o dinheiro. E o que essas notícias, né? Elas afetam as nossas vidas. Né? O custo de energia na Europa, o que ela pode afetar no Brasil, né? A guerra na Ucrânia, o que ela pode afetar no Brasil, né? O aumento da taxa de juros, da Selic. Pode até abrir um né? quadro no teu podcast, de repente, com o Hugo trazendo uma perspectiva de mercado também, né, O Hugo cara? tá convidadíssimo Pois aí, é, uma pessoa e o extremamente convite já está experiente, aceito. entendeu? Tá aqui a gente falar depois, em outra oportunidade, a gente fala da trava borboleta do Léo, que a borboleta Ótimo. ficou sem Ficou capenga, né? ficou capenga, ele viu que não tinha liquidez, eu sei, deu ruim demais. Né? Não, mas podia ter me ligado lá que eu dava liquidez pra cara, você, pra pois conseguir é, a liquidez Pior pra quando o você. link cai, Loucura. você ligando pra mesa lá pra cancelar a Não, operação. É complicado. Gente, eu queria agradecer também o Hugo, o Léo pelo convite. Valeu, tamo Lembrando junto. que o podcast Pode Frasear vai estrear agora também. Né? Vai ser às sextas-feiras, 14 horas. Né? Todas Ao as vivo sextas, também. ao vivo também. Eu vou estar trazendo- junto em alguns O Léo aí, vai estar dando também uma junto com a força. gente, vai ser um dos hosts também. E é isso aí. Eu queria só agradecer a sua presença. Foi extremamente. Foi um prazer, foi Proveitoso, proveitoso. né, Sim, Parabenizá-lo aprendi também muito. pela consistência, né? Eu acho que tá no Verdade. mercado há 11 anos, né? E começou no Gol Preto, surfou todas as ondas da bolsa, bear market, né? Bull market, ou seja, pegou cripto, as inovações, tecnologia para chegar hoje e estar firme e forte. Então, parabéns, né? A gente Nossa. vendo várias iniciativas como essa, isso é importante, né? Sim. E depois as pessoas vão ter curiosidade, eu tenho certeza de saber como é que faz para ser um agente autônomo de investimento. Mas isso aí vai ficar para a próxima. Quem quiser também, contato com o Instagram dele. Sim. Vai tá aí. Deixa o Instagram aí seu dele Instagram, também, né, pra seu o pessoal telefone, seguir. o Hugo aí da Perspective. E muito tá? obrigado, viu? Foi um prazer. Léo, também Massa. agradeço o convite. Não, né? tamo junto, meu Até a irmão. próxima. O Léo também vai estar comigo agora nos podcasts, então ele vai estar no dele aqui, no Checkmate, e no Sim, meu sim. também, no Pode Checkmate Frasear. vai ao ar toda quinta às 18 ao vivo. Às vezes, hoje a gente deu uma quebradinha. Quer dizer, desculpa, o passado a gente foi às 16 ao vivo, mas a gente comunica antes. O nosso Instagram é o Checkmate Cash Oficial. Se você já está aqui no canal, bem-vindo, se for sua primeira vez. Dá uma navegadinha aí nos convidados passados. Tem muita gente legal que já passou por aqui, trazendo, sabe, conteúdo muito massa. Wilson Mateus já passou por aqui, contou a história dele de vida, deu muita dica massa. Veio grandes empresários, assim, a nata de São Luís, graças a Deus, um network favorecido que a Remídia me propiciou de estar conhecendo essa galera. Eu consegui fazer com que eles contassem um pouquinho de sua expertise, deixaram muita dica massa. Assim como você, Hugo, cara, pra mim, de verdade, cara, é uma honra te ter aqui. Eu sei que você é um cara a nível nacional conhecido, que você tem trazido relevância para o mercado, você tá onde tá, não é à toa. A gente enxerga o amor que você entrega tudo isso, cara, de verdade. Muito... E, Léo, eu acho que para finalizar, eu acho que quem quiser entrar em contato com você para poder ser cliente, como é que faz aí? Sim. É. Bom, obrigado, né, pelo convite. Foi um prazer, né, poder conversar. Já tá aceito o convite, né, então vamos lá. próximo. É sempre um prazer, né, a gente falar, né, e também interagir, né, com o público. Então, bom, quem quiser entrar em contato, né, o Insta é o Gotani e da Perspective é Perspective Investimentos. E tem um site também, né, perspective.com.br. Então lá tem as informações, até, né, quem quiser seguir carreira também, tem uma página Olha que lá legal. de carreiras também. Então, pessoal, quem quiser seguir carreira já
faz a inscrição lá, né? Isso, faz o curso com o O Eduardo. Exatamente. Depois, né, vem pra Perspec certificado, né? Certificado. Pra né? gente poder conversar. E lógico, se quiser tirar dúvidas também sobre a profissão, a gente tá totalmente Perfeito. acessível lá. Ó, Hugo, que eu só quero conhecer, não tirei certificação, mas eu quero saber se é pra mim. Com o maior prazer, tá? Nossa. O maior prazer. Tá? Então a gente tá totalmente à disposição. Mas teu escritório hoje aqui fica onde? Por enquanto, hoje é dia que dia? Dia 15? Hoje, 14? não, 20. 20? Nossa, tô Não, perdido. 20? Que dia é hoje? Próxima quinta. Nesse Próxima momento, quinta, né? Neste momento a gente tá no Office Tower, Certo. tá? E a gente tá se mudando porque Dia está em obra. 22 Ó, hoje. dia 22, né? Não, 22 é... Porque esse entendi. programa tá sendo Tá bom. exibido no dia 22. Tá bom. Esse, gente, não tá sendo ao vivo, tá? Esse a gente gravou no dia 15, por motivo aí de feriado que a gente teve e tal. Enfim, Tá vamos bom, lá, Hugo. perfeito, né? Então, hoje, dia 22, a gente ainda tá no Office Tower, mas a gente tá se mudando pro novo escritório que fica aqui, no começo ali da Sambaquis, que tem um Sim. prédio novo lá, No Calhau. no Calhau, Certo. exatamente, né? Perto do Coco Bambu ali, Certo. né? No Sei, começo da sei. Sambaquis. É um prédio eu novo, sei. Tá né? legal. Então a gente tá lá na cobertura, são 300 metros quadrados. Pô, que massa, tem ali cara. uma visão bonita do pôr do sol. A gente tem um deck ali, colocamos um bar também pra ficar um negócio bem legal. Quero né? ser convidado, Tratando hein, bem os cara? clientes, né? Já estão convidados, né, pra gente que confraternizar lá também, Legal. bater esse papo de investimentos, né? Então, poxa, vai ser um prazer poder receber vocês lá, tá? Valeu, Hugo. Valeu, Hugo. Obrigado de Agradeço. coração. Gente, é isso. Agradecer mais uma vez meu irmão Eduardo, Hugo Otani. Parabéns. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Siga lá o Pod Fraseado, meu irmão Eduardo, que vai começar. Siga o Hugo Otani. Ele também tem um ao vivo que você faz, pelo Instagram? Isso, a gente tem várias lives também que a gente faz na Legal. quarta-feira pelo Instagram da Perspective. Quarta-feira, que horas a tua live? 19 horas. 19 horas, cara. Quiser saber mais sobre o mercado, Legal. entra lá e acompanha. É isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.